Estamos aqui fazendo a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, do curso de licenciatura de matemática da turma de 2017 da Univesp. O nosso trabalho de conclusão de curso, ele tem como tema a modelagem como ferramenta de enfrentamento da defasagem no ensino de matemática do ensino fundamental 2. E foi muito interessante fazermos essa pesquisa, podermos analisar esse tema tão relevante para que possamos assim determinar a aplicação das matérias que nós estudamos até agora para o enfrentamento dos desafios pedagógicos aí que visa ajudar as crianças a aprenderem a matemática, né? Então, esse tema que nós em especial escolhemos, ele se deu através de bastante conversa, o diálogo com professores atuantes na área de matemática. E para nós foi bem interessante analisarmos um desafio que foi colocado para nós por esses professores, né? Que é a transição do aluno do ensino fundamental, que a gente chama de ciclo 1, né? Que é de primeiro ano até o quinto ano. E esses alunos, pelo menos assim em geral, no estado de São Paulo, eles são provenientes da rede municipal de ensino. Então, o desafio é uma mudança de rede, né, municipal para a rede estadual, e essa mudança ela tem vários fatores envolvidos. Por exemplo, a mudança de prédio, né? Então o aluno estava acostumado numa escolinha, com seus coleguinhas, né? Um ritmo diferente, menos matéria, né? E agora eles vão para uma outra escola, um outro prédio escolar. Mais matérias, mais professores, outros colegas muitas vezes, né? Outra metodologia. E isso acarreta desafios, né? Porque sabemos que o aprender ele está intimamente relacionado com outros fatores externos, né? Especialmente o fator emocional. Então tudo isso é levado em conta para que o aluno ele possa assim ser avaliado pelo professor, né? Como um ser individual, e o professor poder analisá-lo, ver qual que é as suas que grau de aprendizado ele se encontra, e o professor determinar a sua estratégia no ano letivo para poder assim ajudar o aluno a entender melhor o currículo de matemática determinado para aquele ano, né? Então é muito importante esse detalhe, né? Porque o professor ele precisa avaliar o aluno, né? O que ele já sabe, qual que é o seu conhecimento dos pré-requisitos, para que ele possa assim determinar o que ensinar, como ensinar, de que maneira ensinar, né? Como tirar talvez a defasagem, fazer uma recuperação mesmo em sala de aula com aquele determinado aluno, né? Isso é muito relevante. Então a nossa turma, né? O Luciano de Carvalho, Patrícia Relvas Martins e eu, Rogério Nunes Santos. Então nós fomos por esse caminho na determinação do nosso TCC para a conclusão do nosso curso de matemática, né? Então a escolha da utilização da modelagem matemática também se deu porque ela ajuda-nos a ensinar a matemática de uma forma que foge ao ensino tradicional. Nos ajuda talvez a pegar coisas do dia a dia do aluno, né? A analisar coisas do cotidiano dele para aplicar em sala de aula e de uma forma lúdica, de uma forma assim diversificada, a gente poder analisar maneiras de fazer o aluno entender talvez um ponto ou outro que ele tenha dificuldade na matéria de matemática. Assim, segue a palavra, né, com nossos colegas que vão continuar a apresentação do nosso trabalho. Olá, meu nome é Luciano. Conforme mencionado pelo meu colega Rogério, a proposta é a utilização da modelagem matemática no enfrentamento da defasagem que é observada muitas vezes quando um aluno ele sai da rede municipal de ensino, né, e ingressa no sexto ano, aí, nos anos finais do ensino médio.
Com relação à modelagem, a definição que nós temos de modelagem, segundo Meyer, Caldeira e Malheiros, é de que a modelagem ela não se resumiria a uma metodologia de ensino ou apenas a um ambiente de aprendizagem, mas se enquadraria como uma concepção de educar matematicamente. Então, esses autores eles defendem que a modelagem ela não seria simplesmente uma forma de legitimar, de validar o currículo existente, né? Ela não seria simplesmente uma maneira de demonstrar para o aluno a utilidade de um determinado conhecimento, mas seria uma forma, né, da gente educar o aluno, seria uma coisa maior, né, uma nova maneira de abordar a matemática de forma global, né? Com relação a isso, as principais características da modelagem seriam as seguintes, ainda segundo o Meyer, Caldeira e Malheiros. Trabalhar com a realidade. Então, a modelagem ela tem que abordar os temas que rodeiam o aluno, no dia a dia dele. Problemas, portanto, relevantes e presentes no cotidiano do aluno. Isso é fundamental para que o aluno se sinta instigado, para que aquele conhecimento produza significado para ele, que não seja algo totalmente desconexo da realidade na qual ele se encontra. E por fim, esse tipo de abordagem ele estaria se contrapondo aos chamados problemas de livro, que seria o seguinte: o professor ele aplicar um determinado problema objetivando puramente a utilização de um conhecimento recém-aprendido. Então, os alunos, por exemplo, aprendem a manipular frações e aí eu aplico um problema envolvendo frações simplesmente para treiná-lo, para colocar em utilização aquele conhecimento recém-aprendido. Então, a modelagem para os autores ela se enquadraria desta forma, né, tendo como principais características esses pontos mencionados. Portanto, trabalhar com a realidade, problemas que sejam relevantes, que façam sentido, de modo que produzam um significado efetivo para o aluno, e que ela é um elemento que se contrapõe, portanto, às técnicas tradicionais, digamos assim, de problemas de livro, que são muito comuns aí na sala de aula, no ensino tradicional. A modelagem ela é extremamente importante, porém, nós entendemos que ela deve ser casada, ela deve ser vinculada aí com uma análise prévia do terreno, né? A gente se situar e verificar justamente quais são os conhecimentos prévios, qual é a bagagem que aquele aluno que está ingressando no sexto ano, ele traz da experiência passada dele aí nos estudos, né? Do que ele aprendeu na rede municipal até o quinto ano. Ele de fato desenvolveu as competências e as habilidades que eram esperadas. Então, é interessante que seja aplicada uma avaliação diagnóstica, não só em matemática, né? Isso já é um entendimento consolidado hoje em dia, de que o aluno, antes de ser implementado, né, de ser aí transmitidos novos conhecimentos para ele, que seja feita uma verificação de qual é o conteúdo que ele traz aí em sua bagagem, né? Então, a avaliação diagnóstica que nós propomos que seja casada aí com a modelagem, ela se aplica, né? Ela se origina aí da necessidade de levantar esses conhecimentos pré-existentes que o aluno traz. Como definição, né, segundo Gil, a avaliação diagnóstica, portanto, ela se caracterizaria como uma avaliação que visa identificar as aptidões iniciais, necessidades e interesses do estudante para determinar quais são os conhecimentos e, portanto, isso vai nortear o planejamento do ensino, de que maneira que nós vamos levar isso adiante, né? Portanto, aí, as estratégias de ensino mais adequadas. Desse modo, a avaliação diagnóstica ela é um elemento fundamental, né, para a implementação da modelagem ou mesmo de outras estratégias aí de ensino.
Um exemplo que nós trazemos aí de avaliação diagnóstica, extraído do caderno do professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né, do ano de 2018, seria essa aí. Então, nós temos uma questão presente nessa avaliação diagnóstica. Em uma jarra foi colocado 1/4 de litro d'água. A quantidade de água colocada nessa jarra é de... Então, essa seria uma questão básica aí que visa verificar a compreensão do aluno a respeito do tópico de frações, né? Verificar se ele consegue compreender a relação entre as frações, né, e a sua representação, portanto, como um número decimal puro, ok? Uma vez feita aplicada a avaliação diagnóstica, quais seriam os passos, as etapas para a implementação de uma atividade de modelagem, né? Então, seriam as seguintes. A princípio, o professor ele deve colocar o aluno em contato com a situação, problema que se visa solucionar, né? Então, uma situação da realidade do cotidiano do aluno, e nesse primeiro momento o aluno ele é colocado em contato com essa situação, problema, e instigado a procurar os meios para solucionar esse problema. Observe, aqui o professor ele deve, logicamente, propor uma atividade de modelagem em cima do que foi levantado na avaliação diagnóstica, considerando que a complexidade daquela atividade é compatível com os conhecimentos, com o arcabouço, né, de habilidades e competências que os alunos trazem, né, considerando de forma individual e também de forma geral a sala de aula. Na sequência, o aluno ele deve promover por si só e com o acompanhamento do professor a investigação, a análise, a dedução e propor um modelo do que seria necessário para solucionar aquele problema a partir dos conhecimentos que ele já possui. Na sequência, os alunos eles são instigados, né, na sequência e durante o processo de investigação, análise, dedução e proposta da modelagem, os alunos eles são instigados a conversar entre si, né? Uma vez que a modelagem ela é uma proposta diferente do ensino tradicional, né, que visa que o aluno, em contato com a comunidade que o cerca, ele seja capaz de propor soluções, né, de modo a uma consolidação do ato de cidadania dele. Aqui é fundamental que a proposta da solução seja tomada em grupo, né, para que todos os pontos de vista sejam colocados democraticamente, de modo que, ao final, seja verificado qual seria o mais adequado. Então, é importante que o aluno ele tome contato com propostas diferentes daquela que, a princípio, ele teria pensado, né? Isso é importantíssimo para uma construção democrática do conhecimento. É muito comum que, num processo aí de modelagem, surjam dificuldades, né? De repente, um aluno tem uma facilidade maior com uma determinada situação, outro tem um pouco mais de dificuldade, eles naturalmente vão se ajudando, mas, às vezes, podem surgir aí obstáculos que se mostram difíceis de transpor, né? Então, nesse momento, com um acompanhamento ali frequente do professor, né, um acompanhamento em cima para verificar de que maneira que a atividade está se desenvolvendo, o professor ele pode tentar fornecer informações adicionais gradualmente, de modo que o aluno ele vá por si só tomando posse dessas informações, conseguindo chegar na solução do problema. Uma vez aplicada a atividade de modelagem, né, uma vez desenvolvida todas as etapas posteriores, é fundamental que os resultados obtidos sejam discutidos, né, de modo que todos os alunos tomem conhecimento dos pontos de vista, né, que foram utilizados, né, dos meios que cada grupo aí, se essa foi a ideia de organizar os alunos em grupo, né, dos meios que cada grupo se utilizou, né, e verifique que
a matemática nem sempre ela se constitui como uma disciplina rígida de resultados exatos em que ou está certo ou está errado, né? Que o aluno possa verificar que por meio de estratégias diferentes, né, você pode chegar numa solução aproximada, inclusive, né, do que seria a solução mais adequada aí, de modo que ele perceba que ele é capaz também de fazer matemática, né? Que a matemática não é uma disciplina como muita gente tem aí estigma, né, da disciplina, inclusive o Maier cita na obra dele aí com Calheiros, né, que a matemática muitas vezes é vista como uma disciplina estigmática para as pessoas, né? Elas entendem que é uma coisa que não tem aplicação na vida cotidiana delas. Então é importante que essas discussões sejam colocadas em pauta para que todos verifiquem que diferentes formas de abordar o problema também são eficazes. E por fim, um exemplo aí de atividade de modelagem matemática, né, extraída de um trabalho do Almeida Silva e Ventura, da Faculdade Tecnológica Federal do Paraná, do que seria uma atividade interessante para aplicação para alunos do sexto ano, né? Então, aí uma atividade voltada para a área alimentar. Nós temos uma lista com diversos alimentos, né? E as informações relativas à massa desses alimentos e as calorias próprias de cada um. E aí uma proposta seria a seguinte, né? No mundo em que está tão em pauta aí a boa forma, né? Os cuidados com a alimentação, a partir dessa tabela poderiam ser propostas questões no sentido de, olha, para emagrecer, né? Quanto seria necessário ingerir de determinado alimento? Quanto seria necessário ingerir do outro? Se a proposta for manter o peso, a manutenção do peso, quanto seria necessário ingerir? E assim por diante. É uma atividade que está relacionada com o cotidiano dos alunos, porque todo mundo se alimenta, né, diariamente, tem um potencial bem grande aí de produção de significado para a turma. Eu sou a Patrícia Relvas, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp. E agora eu vou explicar um pouco sobre a questão de avaliação diagnóstica, que foi um dos tópicos apresentados dentro do meu trabalho de conclusão de curso, trabalho este que foi realizado em conjunto com os colegas Rogério e Luciano. O nosso trabalho tem como tema a modelagem como ferramenta no enfrentamento da defasagem do ensino da matemática no ensino fundamental 2. E no decorrer do nosso trabalho foi apresentada a questão de avaliação diagnóstica. Foi apresentado também um dos inúmeros modelos de avaliação diagnósticas dentro da disciplina de matemática que pode ser aplicada no sexto ano do ensino fundamental 2. Mas o que é uma avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é uma das inúmeras ferramentas que o professor pode utilizar para fazer um mapeamento do conhecimento prévio que o aluno possui em relação à disciplina de matemática. Esta avaliação possibilita ao professor também fazer uma identificação e uma classificação das possíveis defasagens que existam dentro do ensino da disciplina de matemática. E por que no decorrer do nosso trabalho foi apresentada uma avaliação especificamente para o sexto ano? Porque nós sabemos que o ensino fundamental 2 e o médio, eles são predominantes na rede estadual de ensino. Porém, as escolas que compõem a rede estadual de ensino, elas recebem diversos alunos que chegam da rede municipal de ensino ou da rede particular de ensino. Então, nós podemos entender que esta turma do sexto ano é uma turma mista em relação a este sentido.
Então, o professor da disciplina de matemática faz a aplicação da avaliação diagnóstica para que ele possa conhecer a sua turma e, a partir daí, então, estruturar e planejar as suas aulas no decorrer do ano letivo. Um outro desafio que o professor da disciplina de matemática enfrenta é fazer com que o aluno sinta prazer em ter a aula de matemática, fazer com que o aluno se interesse pela aula de matemática. E aí, nós colocamos também como sugestão no nosso trabalho de conclusão de curso atividades que se enquadrem dentro da modelagem matemática. Através dos estudos e das pesquisas que nós fizemos, nós conseguimos concluir que a modelagem matemática ela pode ser uma aliada muito importante para o professor. Por quê? Porque ela auxilia o professor na apresentação dos conteúdos, auxilia o professor a identificar as habilidades necessárias para que ele consiga desenvolver nesse aluno do ciclo 2, do ensino fundamental 2. E aí tem aquela vantagem que as atividades propostas dentro da modelagem matemática, elas saem da aula de matemática tradicional, E aí isso agrega um certo interesse, uma certa motivação nos alunos. Então, a atividade proposta dentro de uma modelagem matemática, ela proporciona um ensino da matemática de uma forma mais agradável, de uma forma mais contextualizada, e isso torna muito mais interessante e muito mais fácil compreender aquele conteúdo, aquele conceito da matemática. Porque dentro da modelagem matemática, das atividades propostas como modelagem matemática, o aluno ele assume uma postura investigadora e o professor ele faz a mediação para que esse conceito, esse conteúdo matemático seja aprendido de uma forma significativa, que tenha qualidade. Por quê? Porque todo professor, seja ele de qual disciplina for, mas especificamente da disciplina de matemática, que é o nosso foco aqui, ele tem como objetivo formar cidadãos críticos e conscientes e que sejam capazes de progredir futuramente dentro da sua vida escolar, dentro da sua vida educacional, certo? E por que não através da disciplina de matemática? A matemática ela é fácil, ela é prazerosa. Nós, professores do ensino da matemática, precisamos proporcionar esse entendimento aos alunos. E com certeza, a partir do momento que nós conseguirmos realizar isso, o nosso trabalho vai se tornar muito, mas muito mais fácil dentro da sala de aula. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Gostaria de agradecer também aos meus colegas de trabalho, Luciano e Rogério. Gostaríamos de agradecer ao nosso professor orientador, Jean Teixeira. Muito obrigada.